Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Eu quero pensar um pouquinho com vocês na palavra do Senhor, que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler só um trecho aqui, um recorte desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisadas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém. Irmãos, o Senhor ele nos garantiu salvação. Através da sua obra redentora na cruz do Calvário, nós temos salvação, nós temos paz com Deus. Nós aguardamos nos encontrar com o Senhor e isso ele já nos garantiu. Mas como nós falamos bastante no mês de janeiro, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos na nossa jornada de peregrinação. E Pedro aqui ele traz muitos conselhos para a igreja do primeiro século, a igreja que passava por severa provação. Depois os irmãos podem meditar um pouco melhor nesse trecho, mas ele trazia conselhos como, por exemplo, a carne guerreia contra a alma, contra o espírito. Então, se abstenham dos desejos da carne. Pratiquem boas obras, observe a sua conduta. Estão te observando. Há uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Ele vai dizer, olha, não use a liberdade que vocês têm como desculpa para fazer o mal, para praticar o mal. Entregue-se àquele que julga com justiça. Não queira agir por si mesmo. Era assim que Jesus agia. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Ele se entregava àquele que julga com justiça. Porque agora nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Nós temos um pastor para as nossas almas.
Nós temos um jeitão, irmãos. Nós temos uma identidade. Sabe quem somos eu e você? Apesar de tudo, apesar de nós mesmos, apesar de... Às vezes a gente fica até decepcionado, né, conosco. A gente fica decepcionado com algumas atitudes, porque eu fiz isso, porque eu pensei dessa forma. Mas apesar de tudo, apesar de mim mesmo, eu quero encerrar aqui com os irmãos no capítulo 2 e no versículo 9, onde o Senhor fala quem nós somos, para que a gente sempre se lembre disso e nunca perca a nossa identidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia de paz, uma semana de paz a todos.